Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal Design Review e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre LOI, o nível de informação. E é isso aí, né, Rodrigo? Isso aí. Lawyer tá aí uma coisa importante, né? Uma coisa muito importante aí quando a gente vai falar de BIM, é o Build Information Modeling, ou seja, esse I, né, diretamente ligado a esse LOI, que a gente, no projeto, a gente fala isso do dia a dia, mas fala de outro jeito às vezes. É igual quando a gente fala, estava conversando, né, sobre, quando a gente fala sobre modelo burro. Ah, no modelo, modelo burro. Ah, modelo inteligente. Bom, talvez uma forma de falar seria essa, modelo com LOI ou modelo sem LOI. Talvez É, a informação, né? A gente associa diretamente ali a informação à inteligência no modelo, não é isso? Na hora exato, de falar os termos. exato. E aqui nós Uhum. vamos falar um pouquinho sobre entender um pouquinho do LOI, né, que é a informação, né, o Level of Information do modelo. E aqui está o I do BIM. Isso, Vamos, o I do BIM. A gente tem muita preocupação com nível de geometria, nível de modelo e tal, pensando sempre em geometria, mas a informação, ela tem um nível de importância que é o que diferencia, ali, igual está falando nesse slide, o que diferencia uma maquete eletrônica de um modelo, sabe? isso. Antes de pensar em BIM, né? Antes da gente pensar nos nossos projetos, quando a gente falar em Revit, ou Plant, por exemplo, para que eu trabalharia com Revit ou Plant se não fosse para poder usar a informação, né? Sem isso, você poderia falar assim, não, beleza, vou fazer só um modelo do AutoCAD só, ou até um outro software que seja mais simplificado ainda, e não é errado, né? Diretamente não é errado o Uhum, modelo não não é ter inteligência. errado. Nesse mesmo, você pode também ver ali cheques de referência, ou até o projeto em si, é maquete mesmo, né? Sem inteligência, sem informação ou sem o LOI, ela não é um problema em si. Mas se a gente está falando de BIM, a gente, tem que ter um modelo inteligente. Se o modelo não tiver inteligência, então não é É, BIM. é o que ele fala aqui, né? Essa provocação que está nesse slide, né? Sem dados é apenas um desenho 3D bonito. É Exato. a importância aqui que a gente fala. Aqui ele fala um pouquinho que a gente traz que, né, o LOD, que é o, né, falando aqui a aparência e geometria, Geometria. né, Uhum. qualidade, nível da geometria, e aqui a gente traz o que é a carga de dados, que é a carga que é o que não aparece, né? Dados não gráficos. O que Dados seria não esses gráficos. dados não gráficos, né? Que é a informação. A gente tem um modelo, né? A geometria, mas essa geometria ela carrega uma informação, né? Uma quantidade e qualidade de informação que é muito importante. Sim, para que tem informação? Para que a gente tem informação? Para que o LOI? Para que serve isso? Ué, serve para a gente poder extrair do modelo listas. Se eu quero extrair uma lista de documentos, qualquer extração de tabelas, né, que a gente traz do modelo, se ele não tiver inteligência, se não tiver informação, não tiver texto, não tem de onde extrair, né? Uhum. Então, quando a gente fala, por exemplo, uma lista de materiais, meu modelo, vamos pensar esse modelo de tubulação, tem um comprimento da tubulação ali, pá, enfim, eu consigo gerar uma lista de materiais a partir de um modelo de tubulação. Olha, isso só vai Isso. conseguir, né, se tiver informação. Senão, não tem como extrair. Não é isso? A importância de ter a informação dentro do modelo é essa extração. Essa extração de informações. Eu vou conseguir extrair se a informação estiver lá. Se não tiver informação, não tem como eu extrair. Não É. tem. Não tem de onde, né, arrancar a informação. Exato. E aqui nesse slide a gente traz aqui umas 4 definições, né, que falando dessas informações que o Rodrigo acabou de falar aí, que seriam quais são essas informações, né, o blueprint aí do modelo, que a gente separou aqui em 4 categorias, que seria identificação, especificação técnica, dados comerciais, e visando lá na frente também, que é importante, tá? Isso vai gerar lá no GEM Digital, lá no modelo, Uhum. lá na frente, quando isso for um ativo para a empresa, data da instalação, né, a operação e manutenção, esse quarto item, data da instalação, período de garantia, manuais, cronograma preventivo. Então, você consegue
transformar o seu modelo, que seria ali só um 3D bonito, em um ativo digital. Um ativo digital. E olha que interessante como é que isso influencia diretamente, por exemplo, um dos conceitos do BIM, né, que seria lá o 3D, 4D, 5D, 6D, beleza. Quando a gente fala de geometria, a gente pode até estar falando de 3D. Mas se você precisa de falar por exemplo, de um cronograma, um 4D, né, que entra o tempo, cronograma, ou 5D, que vai falar dos custos, por exemplo, para falar sobre isso, você precisa de ter a informação lá dentro, você precisa de ter o ROI. Sem esse Exato. ROI, você não consegue falar sobre 5D, você não consegue falar sobre 4D. Afinal de contas, o seu modelo é só geometria, ou seja, é um modelo 3D. Né? A própria direção aí de modelo 3D significa que o limite é 3D. Se você quer passar para 4D, 5D, você vai precisar ali de informações. De informação. Uhum. O LOI entra aí, né? Isso. E aqui um slide que a gente apresenta aqui uma coisa que é importante, que é fase de projeto. Onde que o LOI entra no ciclo de vida desse projeto ou do ativo digital? Não só do projeto, aqui a gente está falando, a gente fala muito de projeto, de modelo 3D, mas a gente tem que pensar que o nosso 3D, que aquilo que a gente está produzindo, ele vai virar um ativo digital para a empresa, para o cliente, para quem usa. Então, assim, a gente pensa como, às vezes, uma cabeça um pouco pensando só em executar o projeto, e aí a gente tem que entender que isso é um ativo digital e que isso tem uma evolução. Que a gente Sim. consegue colocar aqui, ó, o que a gente deu algum exemplo aqui, né, de uma bomba centrífuga. O conceitual, você não vai ter muita informação no conceitual, né? Mas aí você já vai evoluindo para o básico, você já precisa de altura manométrica, potência da bomba, né, vazão. No executivo, você já tem que ter tudo da bomba. Fabricante, peso, conexões, né, que você vai pegar aí o DF, né, Rodrigo? É o DF, essa é o DF. E ali no final, você tem ali o real. E olha que interessante, uma coisa assim, sendo, assim, eu vou estar sendo redundante, né, com o que a gente falou até então, mas olha uma coisa que é muito legal observar na hora da gente desvincular algumas coisas. Percebe que nesse slide, a geometria do modelo conceitual, do modelo básico, do executivo e detalhado, e da operação, você vai perceber que todos eles estão exatamente a mesma geometria. A Exato. imagem está exatamente a mesma. Mas peraí, então como é que um é conceitual e outro é básico? Então, se a gente está falando de LOI, apenas a informação da bomba centrífuga, eu estou falando ali, nesse exemplo, estou colocando como conceitual. E o básico já tem mais informações. Então, isso já gera também aquele debate do seguinte, olha, eu preciso mesmo sempre do meu modelo extremamente detalhado? Quando preciso ou não? Isso já começa a gerar um debate. E porque quando você olha ali, por exemplo, o primeiro modelo e vê que o segundo, o terceiro e o quarto estão todos iguais, já gera aquela angústia, né? Fala, espera um pouquinho, como assim? Um é detalhado, um é básico, executivo, mas tá tudo igual, o conceitual está igual o detalhado. Quando se fala de informação, são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferente. Totalmente diferentes. Isso acaba acontecendo, né? Essa questão de estar igual. Às vezes você Uhum, vai pegar uma bomba de uma biblioteca 3D aí, e essa, uhum, essa bomba já vem detalhada, e você coloca ela lá no seu conceitual para representar, mas ela é só uma representação 3D, que aquilo é uma bomba centrífuga. E ótimo aí, exemplo. nos próximos itens, você vai evoluindo, aí sim você vai colocando o básico, detalhado, aí sim você vai colocando informação e transformando aquilo num ativo digital, né? Uhum. Pegando esse exemplo do Ronald aí fica bem interessante aí. Pegando esse exemplo do Ronald, a gente fala o seguinte: beleza, eu vou lá, eu vou fazer um projeto. Eu coloco ali, eu quero uma britagem primária, uma britagem secundária. Vou lá, pego uma britagem primária completa, totalmente detalhada, com parafuso e até o tag e as aretas e tudo. Com a marca da bomba, os tags, tudo na geometria completa. E eu tenho uma outra, um outro prédio, a mesma coisa. Eu tenho ali uma extrusão mostrando só o transportador no meio. Essa extrusão, eu passo a ter a impressão de que os dois estão no nível de executivo. Mas olha só, aqueles dois juntos, eles estão no nível de conceitual ainda.
a alocação é essa? Ah, eu não sei ainda. A alocação exata é essa? Não, não sei. A dimensão é essa? Não, também não sei. A bomba é essa mesmo? Não, também não sei. Os britadores são esses? Não, não sei. A ideia, eu estou mostrando por enquanto só a ideia, estou só no conceitual. Então, por mais que a geometria, né, esteja extremamente complexa, a informação, no caso do LOI, livro de informação, só tenho falando, olha, aquilo ali é um britador, aquilo é uma bomba. Exato, Isso é interessante, essa divisão das coisas na mente da gente. exato. E entender em que fase está, né, Rodrigo? E entender em que fase está, né? Confiabilidade. Aqui a gente fala um pouquinho sobre por que o LOI é o coração do BIM, né? Uhum, O LOI, né? O LOI bem definido, ele vai te possibilitar as próximas fases do BIM, que é uhum, aqui, né? Desde aqui ele começa do 5D, mas desde o 4D também, né? Que é a parte de cronograma. Então aqui exato. ele vai ajudar em todas as próximas fases. Então, essas fases aqui, elas dependem do LOI. Então, você não vai conseguir fazer um orçamento, você não vai conseguir fazer uma solução de eficiência, você não vai conseguir entregar um ativo digital para a equipe, de operação, né, sem você ter um LOI, sem você ter informação dentro do modelo. Exato. Olha que interessante. Quando a gente fala de informação, nesse caso, né, seria o alfanumérico, ou seja, só com geometria, eu não consigo falar sobre custos, eu não consigo falar sobre eficiência energética só com geometria. Agora, com textos escritos, né, vamos falar de informação alfanumérica, sim, eu consigo ter uma lista de materiais. Imagina, como você faz uma lista de material só com geometria? Não tem como, né? Então, aí entra a questão da informação mesmo, né? Ó, Isso. 5D, 6D, igual o Ronald lembrou aí, o 4D, sem informação escrita, não tem como. Então, aí entra a questão da importância do ROI, e é onde a gente chama muitas vezes, né? Normalmente a gente fala modelo burro, modelo inteligente. Modelo burro é o que não tem informação. Seria uma forma de falar não é oficial, mas uma forma comum que a gente fala assim: esse modelo tem inteligência? Tem informação? Não. Então, é um modelo burro, né? Não presta para nada? Não. Ele tem a utilidade dele. Mas se eu quero informação, se eu quero 4D, 5D, 6D em diante, eu preciso ali de informação, que é o LOI. Beleza. Exato. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o paradoxo do excesso de dados, que é o quê? Uhum, Que é uma maquete, né? A gente fala uma maquete eletrônica, e aí depois a gente vira um projeto, e aí a gente enche de informação, uhum, que volta lá naquele slide lá do básico, detalhado, né? Básico, conceitual, básico, detalhado, né? E operação, que é a questão de eu preciso de todas as informações dentro do meu modelo? Sim, não. Que informação que eu preciso? Eu preciso da cor exata da mola, da arruela, da espessura da junta? Não, eu vou comprar a bomba como um todo, o fabricante vai me entregar a bomba inteira, e aí eu não preciso de ficar sabendo de detalhezinhos de cor do material, Então, se eu for comprar, o fabricante vai me entregar a bomba completa, né? Então, eu não preciso aham. desse excesso de informação. Ou seja, você está falando que pode atrapalhar, né? Seria mais ou menos o seguinte: quando eu pego um, um modelo, né? Eu coloco todas as informações, na verdade, estou me sabotando, né? Na verdade, é tipo quando você diz assim, vamos imaginar assim, acho que um exemplo fica bem prático, né? Imagina que eu tenho essa bomba, eu quero colocar ali as informações sobre a bomba. Eu te passo uma lista com informações de 1.000 informações. Aquilo ali vai mais atrapalhar. Se você parar assim, não, beleza, então só tenho 5 informações principais. E vamos pensar no caso de uma montagem, né? Alguém está montando essa bomba. Montando essa bomba aí lá na base de concreto dela. Esse cara não vai precisar de todas as informações, por exemplo, da vazão da bomba. Esse cara que vai estar montando essa bomba, por exemplo, na parte de só pegar fixar os 4 parafusos ali na base de concreto, eu vou precisar de informações de locação. Algumas informações ele vai precisar. A Isso. informação de qual fluido que vai sair, talvez ele não precise.
Qual Nesse momento, a não. rotação? Não vai precisar daquelas informações. Então, assim, você enxuga as informações. É o que a gente já faz nos desenhos, né? Só que de uma forma, de uma forma Digital. digital, né? Quando eu pego um desenho, por exemplo, de locação, eu só tenho informações de locação. Se é um desenho, por exemplo, de um fluxograma, são informações relativas ao fluxograma. Eu não preciso colocar todas as informações de Isso, tudo, de detalhado, básico, da locação, isso. de detalhamento, tudo no mesmo documento. A gente vê Gente, muito isso em civil, né? Os documentos é, de civil, por exemplo, você vê lá o documento, você tem ali a, a forma e você tem um documento ali de armação. Você vê como é que a civil é muito boa para otimizar a informação em cada desenho, por isso. E a gente tem que manter esse pensamento lá na hora de fazer um modelo 3D e colocar as informações no modelo 3D. Eu não preciso, às vezes, de todas as informações, preciso só de algumas informações, né? Na exato. verdade, só dar um toque, só dar uma puxadinha lá para um conceito que eu vou ver lá, que eles vão conversar depois de novo sobre isso, sobre o Law-in, que é a evolução, que é a evolução sobre a quantidade de informações necessária. Mas isso é um Legal. outro assunto. E até a gente fala aqui, né, que o padrão ouro, né, a norma 19.650, que Isso, fala do LOD em geometria, o LOI em informação, e aí a gente traz aí para o LOIN, né, a uhum, regra é apenas informações estritamente necessárias para aquela etapa, nada mais, nada menos. isso. E olha como é que isso aí já trabalha, né, na otimização, Exato. né? E aqui, finalizando o nosso último slide aqui, a geometria ganha o projeto, né? O 3D é o bonito, Uhum, mas os dados é que operam a vida útil do equipamento, do ativo. isso. Transforma no ativo verdadeiro, né? Ou seja, você tem um modelo que vai ser usado durante todo o tempo de vida desse projeto. Se você poder buscar informação de novo nele, você vai buscar informação porque ele tem informação. Né? Você vai conseguir Exatamente. buscar informação porque ele vai ter informação, Isso. E o projeto né? vira um ativo digital. Se torna ativo digital, né? Que aí volta de novo naquela ideia dos gêmeos digitais, né? Que é Exatamente. manter atualizando, né? Muito bom. Pessoal, é, então, essa parte de LOI que a gente queria trazer para vocês, acho que é isso mesmo, né? Está finalizado com isso, né? Vamos, assim, isso é só abertura para o debate, né? Isso não é, a gente não está concluindo o que significa, toda a informação do que é um LOI, né? A gente não está concluindo, mas a gente está abrindo para um debate. E é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like e comente, conversa, e isso ajuda muito a gente a ter o conteúdo mais focado no que todo mundo está querendo assistir. Isso. E a gente começa aí a entender melhor, né? Com os comentários aí, com as discussões, a gente sempre aprende. É Sim. isso, pessoal. Se inscreve, deixa o like, comenta e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, Ronald. Valeu, Rodrigo.